Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos despertar com Deus nesse dia. E hoje, a frase inspiração é: nem sempre as pessoas que estão com você no início permanecerão até o final. E ainda mais eu digo, nem sempre as pessoas que estão com você quando você está na bonança, elas estarão quando você estiver passando por dificuldades. Você já viveu isso? Já se sentiu abandonado na hora que você mais precisou? Já sentiu que todo mundo estava ocupado quando você mais precisou de ajuda? Deixa eu contar uma história para você. Deus prepara pessoas que você nem imagina para passar com você nesse vale. Deus levanta pessoas que você não conhece, que você jamais poderia imaginar para passar com você nesse vale. Você entende o que eu quero dizer para você? Eu vou contar uma passagem rapidinha, vou ler um versículo, no capítulo 23 de Lucas, no versículo 26. Se você ler o capítulo inteiro, 23, você vai ver que fala de Jesus quando ele está indo em direção ao Gólgota. Ou seja, quando Jesus está sendo acusado, humilhado, quando Jesus está sendo passando por um momento muito difícil. E aí, nesse momento, que eu, Rosemary, vejo, que Jesus, ele andava com uma multidão. E essa multidão sempre acompanhou os milagres que Jesus fez. Essa multidão ouvia a palavra de Deus. Muitas pessoas vão até ouvir o que você tem para falar, vão se beneficiar do que você tem para oferecer. Mas lá no final, às vezes essa mesma multidão que te aplaudiu quando precisou de você, ela não vai estar do seu lado. Mas Jesus vai estar com você em todo o tempo. E ele ainda usa pessoas para te ajudar quando você não puder suportar a sua cruz. E aqui no capítulo 23, você vai ver que Jesus passa por um processo doloroso. E quando chega no versículo 26, diz assim: E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre as suas costas, para que a levasse após Jesus. Amém, meus irmãos? O que é que eu aprendo com isso? Além de Jesus ter uma grande multidão que seguia ele, Jesus tinha 12 discípulos que estavam com ele em todo o tempo. Em todo o tempo, todos esses discípulos estavam com Jesus. E nesse momento, exatamente nesse momento, todos se dispersaram. Todos saíram de perto de Jesus. Ficaram com medo. Sabia que muitas das vezes as pessoas vão se afastar de você porque elas não vão conseguir carregar o peso da sua cruz. Nem irão suportar ajudá-lo a levar a cruz. Elas vão ter medo do processo que você vai enfrentar, ou até mesmo elas vão ignorar. Elas vão fugir daquele processo. Ou às vezes elas vão negar que você até existe, ou que você existiu. Porque tem pessoas que não estão preparadas para te ajudar nesse processo. Mas Deus envia pessoas para ajudar você a carregar essa cruz. E aconteceu assim com Jesus. O próprio Jesus estava exausto, cansado. Ia passando o Cirineu e forçaram esse Cirineu a levar essa cruz. Colocaram a cruz em cima desse Cirineu. Ele queria? Não. Ele estava preparado? Também não. Mas Deus trouxe ele naquele momento, naquela hora, para ajudar Jesus a carregar a cruz. E isso aqui nós tiramos grandes lições. Não espere muito das pessoas. Elas podem falhar porque elas são humanas. Não exija muito das pessoas. Elas podem não ter força para te ajudar na hora que você mais precisar. Ou podem até não querer te ajudar nessa hora. E nessa multidão que estava acusando Jesus, que aqui fala na palavra de Deus, que tanto Pilatos como Herodes, eles não acharam culpa alguma para colocar em Jesus. Nenhum dos dois. Eles não acharam culpa nenhuma para colocar em Jesus. Mas a multidão é muita gente, decidiu, porque exatamente nesse dia, tinha que soltar um preso e crucificar outro. E nesse dia, eles escolheram que Barrabás seria solto, mas Jesus seria condenado. A multidão escolheu isso. Será que no meio dessa multidão não tinha ninguém que Jesus curou? Que Jesus deu uma palavra de vida para essa pessoa? Então, infelizmente, meus irmãos, maldito é o homem que confia no homem. Nós temos que colocar a nossa total confiança em Deus. Ele sabe as nossas necessidades, ele sabe o dia de amanhã e ele vai preparar a pessoa certa para estar com você na hora que você mais precisar. Não se lamente. Jesus não se lamentou. Jesus não procurou nenhum dos discípulos dele naquela hora. Nenhum. Porque ele sabia que nenhum poderia suportar o peso da sua cruz, daquela cruz. Nenhum. Mas Deus preparou alguém no momento que Jesus sentiu mais dor, que a cruz estava tão pesada, para carregar um pouco aquela cruz. E é assim que Deus faz conosco.
A sua cruz está pesada? Esse problema está insuportável? Essa situação está incontrolável? Você não tem força mais para caminhar? Todo mundo te abandonou. Todas as pessoas que você mais esperava, que as pessoas que você até ajudou em algum tempo, elas fugiram. Elas estão com medo, né? Que você está numa situação difícil. Mas Deus, que cuida de nós e não nos abandona em tempo algum, Ele vai estar com você na hora que você mais precisar. E Ele levanta pessoas para te ajudar a carregar essa cruz, para te ajudar a resolver esse problema. E é nele que nós temos que colocar a nossa total confiança. É em Jesus. Deus escolhe as pessoas certas para as horas que são incertas. Aquilo que você nem esperava. Aquela pessoa que você nem sonhava, ela vai aparecer, porque Jesus preparou esse momento hoje para falar com você que esse problema vai ser resolvido. Que você não depende nem de A, nem de B, nem de C. A sua dependência tem que estar em Deus. E é nele que você vai encontrar forças para carregar essa cruz. Ela é sua sim, mas Deus sabe quem colocar para te ajudar a carregar ela. Entenda. Sempre a sua confiança deve estar no Senhor, deve estar em Deus. Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa agora. E Ele vai usar pessoas para falar com você, para te ajudar nesse momento de tanta dor, que você nem imaginava. Se você acredita nessa palavra, agora mesmo, ore ao Senhor. Entregue esse problema nas mãos dele e diga: Senhor, essa cruz está pesada, me ajuda a carregar. É entre você e Deus. Mas acredite que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que fala primeiro comigo e depois com você, ela tem direção certa. Ela está indo para o seu coração, se você crer. Porque sem fé, infelizmente, meu irmão, sem fé, você jamais vai agradar ao Senhor. E jamais você vai alcançar qualquer objetivo. Tenha fé, confia no Senhor, entrega nas mãos do Senhor e diz para Ele o que você precisa hoje, que Ele vai fazer de acordo com a tua necessidade. Ele coloca pessoas para ajudar você a carregar essa cruz hoje. Se você confia, diz amém e compartilha essa palavra com mais alguém. Em nome de Jesus.